Seja bem-vindo ao primeiro episódio do quadro Studio Time. Nesse quadro você vai ver dicas de produção musical. Eu tô prometendo há tempo começar logo as dicas de produção e agora vai, gurizada. Então não perca, vai ter toda semana aqui o Studio Time, onde eu vou trazer dicas quentinhas de produção musical para você. Hoje nós vamos desmistificar o Auto Filter. O Auto Filter, que é o nosso filtro lindo, maravilhoso do Ableton Live. Vamos nessa? Eu sou o Jaybu. Se você é DJ, produtor ou aspirante, não deixa de se inscrever no canal, já dá aquele joinha esperto pro prof, porque aqui tem vídeo quentinho de discotecagem e produção musical de segunda a quinta-feira. O Auto Filter é uma ferramenta muito utilizada dentro do Ableton Live. Primeiro, hoje você vai entender o porquê ele chama Auto Filter. O filter ele é apenas um filtro, o Auto Filter é porque ele tem parâmetros envelope e LFO que fazem com que ele se movimente automaticamente. Por isso o nome dele é Auto Filter. Nós vamos começar falando sobre os tipos de filtro. Para quem não sabe, o Auto Filter é um plugin disponível em Audio Effects e tem algumas coisinhas escondidas dentro dele aqui que são bem legais e tenho certeza que você vai me agradecer pelo vídeo de hoje. Vamos começar falando então sobre os principais tipos de filtro. Nós temos aqui o Low Pass Filter, que é um filtro de passa frequência baixa. Eu deixei um analisador de espectro aberto aqui para você entender, visualmente quais frequências estão sendo cortadas. Perceba que aqui é o grave, o médio e o agudo. Então as frequências mais baixas, isso aqui nada mais é do que um XY, onde o X é a frequência e o Y é o volume das frequências. Então o primeiro tipo de filtro clássico, Low Pass Filter. Sobrou só o subgrave agora. O segundo filtro clássico, High Pass Filter. O próximo é o famoso Band Pass, que é passa-banda. Ele é uma combinação de low com high. Aqui nós temos o Notch, que abre um buraco. É tudo bem visual, né? Perceba que essa região aqui é onde está tendo o corte. E nós temos aqui também um filtro Morfolder. Ele passa por todos os tipos de filtro para fazer uns break maluco, umas coisas muito loucas. Então, High Pass Filter vai cortar do grave para o agudo. Agora aqui nós temos uma parada chamada ressonância. A ressonância do filtro... Deixa eu abaixar um pouco bem aqui. A ressonância do filtro nada mais é do que um pico de volume, um ganho que tem na extremidade do filtro. E esse ganho enfatiza apenas uma regiãozinha do espectro. E aí quando você manipula a frequência, é manipulado, ele vai andando junto. Isso vai fazer uma grande diferença quando você utilizar a ressonância ou não. Quando usavam as ressonâncias nos filtros dos sintetizadores antigos, eles disseram que o passarinho começou a piar. Então, a ressonância do filtro é o que dá essa puxadinha no filtro. Uma das coisas bem legais que nós temos aqui é o chamado slope. Isso aqui são quantos dBs por oitava vai ser o corte. Então, no caso 24, a cada oitava vai ter 24 dB a menos. Então perceba que se eu colocar o 24, o corte é 1. Se eu colocar 12, perceba que cortou menos. Então isso aqui são dBs por oitava, certo? A cada oitava vai diminuir 12 decibéis, ou 24. Agora aqui dentro do filtro do Ableton, a partir do 8, se não me engano, ou 9, surgiram alguns algoritmos novos, que são filtros clássicos. É como se esse filtro virasse um filtro de uma marca especial. E os filtros clássicos na produção, eles tinham algumas distorções junto, para dar uma vida para o som. Nós temos disponível aqui, então, 5 tipos de filtro. O Clean é o mais limpo, ele não dá ênfase e não tem distorção. Agora, os outros 4 tipos de filtro, OSR, MS2, SMP, PRD, cada um deles, quando eu aciono, muda um pouco a curvatura do corte
e também aparece aqui um drive. Isso aqui é um recurso muito útil para você timbrar os instrumentos. O drive no filtro, ele serve para dar uma distorção. Então, digamos que o meu clap está meio fraco. Eu tenho um drive aqui que vai dar uma distorção naquele som, né? Cada um tem uma textura um pouco diferente. Eu sei que tem um deles que simula o filtro clássico do Moog. O outro dele é outro clássico filtro, o SMP. Então, cada um ali tem uma texturinha um pouco diferente e eu praticamente, quando uso um auto-filter, eu aciono um desses tipos de filtro e dou uma distorcidinha para dar uma vida. Depois eu vou mostrar como dar uma vida no bass com esses recursos que você vai aprender aqui nesse vídeo. Lembra que eu falei que o auto-filter, né, ele tem esse alto porque ele cria modulações também. É uma pena que o botão visualmente não se mexe, senão ficaria mais fácil de você entender o que ele está fazendo. Mas nós temos aqui dois tipos de modulação que podem acontecer. A modulação via envelope e a modulação via LFO. O LFO nada mais é do que um Low Frequency Oscillator. O que isso significa? Ele vai aqui, o amount é a quantidade de modulação. Perceba que quando eu abro o amount, o filtro ele vai começar a se mexer. Abrindo e fechando. O rate é a velocidade dessa modulação. A nossa modulação agora está em Hertz, então ela está livre do tempo. Se eu clicar aqui, agora a modulação vai em bit, ó. Então aqui ele está sincado com o metrônomo, ó. O offset, ele muda um pouco a posição do início da girada. E o phase vai criar um estéreo no som. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 180, a cada 180 graus da onda, vai ter o som numa caixa. Agora o som vai ficar estéreo, ó. Se eu tirar o phase, agora ele é igual nas duas caixas. Aqui no shape eu tenho o formato da onda, então eu tenho onda sine, onda square, que é um corte. No caso aqui é como se eu abrisse e fechasse o botão, né? A sine ela vai suave, a square ela vai agressiva. Eu tenho aqui a dente de serra. Dente de serra e a dente de serra invertido. Tem a onda noise, que é muito louca, ela fica alterando. Essa é meio mais para som experimental, né? Então esse é o nosso LFO. Sem amount não vai ter modulação. Então com o LFO eu posso criar build-ups, né? É muito comum utilizar LFOs nos sintetizadores para fazer bass, o wobble bass, os wah-wah, wah-wah-wah-wah. O LFO também faz o pedal de wah-wah, né, ser um pedal de wah-wah. Então o que isso significa? Se eu colocar lá um pedal de wah-wah, tem um LFO nele que vai fazer o filtro abrir e fechar. Hoje nós estamos vendo aqui o auto-filter em um plugin de áudio, e não é um filtro de um sintetizador. Lá no sintetizador vai papo para outra aula, certo? Mas os botões são os mesmos. O que vai mudar bastante vai ser o envelope, porque o envelope ele vai criar uma modulação reativa. O que isso significa? Nós temos duas formas de modular o auto-filter aqui. A primeira eu já mostrei para você que é com o LFO, e a segunda é uma modulação via envelope. O que isso significa? Eu vou colocar um kick tocando aqui. Nós temos o kick tocando aqui, beleza. É uma pena que não é visual esse movimento, senão você iria entender de um jeito mais fácil, mas tudo bem. Então o que acontece? O envelope do filtro, aqui no auto-filter, que é um plugin de áudio, ele vai criar uma modulação reativa baseada no som que está chegando no canal. O que isso significa? Aqui é o ataque, que é o tempo que vai demorar quando chegar o som, o tempo quanto vai ser uma espécie de fade no botão. Imagine que os envelopes de filtro dentro do sintetizador
Imagina que aqui eu tenho um botão que mexe no filtro, certo? Aqui, ó, mexi na minha mão, mexeu no filtro, tá? Então, lá no sintetizador, quando eu toco uma tecla, se tiver sem ataque, vai fazer tchu, tchu. Se colocar ataque, ele vai fazer tchu. Sem ataque, tchu. O filtro vai abrir com tudo. Tchu. Com ataque, e o release é o tempo de quando eu soltei a tecla lá, o som voltar ao filtro, certo? Só que lá na síntese, acontece o envelope a cada tecla que eu toco do piano, roll lá, tá? Aqui o envelope é reativo ao som. O que significa? Que o envelope vai criar um movimento reativo. Conforme o som entra, o filtro vai abrir ou fechar. Perceba que esse é um botão que eu direciono ou para a direita ou para a esquerda. Esse botão de envelope é um tipo de botão clássico de envelope que ele vai determinar para qual lado vai ser a modulação. Então, no caso aqui, eu tenho um kick. Se eu colocar todo para a direita, olhe para o mouse agora aqui, o ataque está no mínimo. Então, o que acontece? Quando entrar a batida, o filtro vai fazer isso aqui, ó, tum, 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 porque o ataque está no mínimo. Então, quando entrar o kick, vai sumir o kick, porque eu estou envelopando, ele está criando uma modulação automática, reativa ao som do canal. Então, o release, ó, é o tempo que, depois que o kick entrou, é o tempo que isso aqui volta para cá, certo? Se eu girar para a esquerda, o envelope agora não vai fazer nada, porque o filtro já está no mínimo, ele não vai mais do que onde ele já está, certo? Então agora, ó, perceba que quando eu giro para a direita, vai cortar o grave, ó. Sobrou só um agudinho do filtro. Então, está acontecendo isso aqui, ó, o filtro, quando entra o kick, ele já está cortando. Se eu aumentar o ataque, ó, agora ele vai, ao invés de cortar o filtro assim com tudo, ele vai criar um groove. É uma pena que não é visual, mas o filtro está fazendo assim, ó. A cada nova batida, o filtro dá uma movimentadinha. O ataque, ó, se eu botar o ataque máximo, que é 30 milissegundos, quando entrar a batida, imagine que aqui eu tenho o botão do filtro. O filtro, ele vai basicamente demorar 30 milissegundos para abrir, certo? Se eu diminuir o ataque no mínimo, o filtro vai, quando entrar a batida, fazer assim. Se eu aumentar o ataque, quando entrar a batida, ele vai demorar 30 milissegundos para abrir. Isso, claro, se o envelope não tiver central aqui. Se o envelope estiver assim, no meio, ó, o ataque e o release não faz nada. Para ter uma modulação, eu preciso girar para um dos lados, ó. Para a esquerda agora não faz sentido, porque o filtro já está todo aberto. Mas se eu fechar o filtro agora, ó, girar para a direita não faz sentido. Mas se eu girar para a esquerda, quando entrar a batida, isso aqui, se eu jogar para a esquerda o envelope, quando entrar a batida, isso aqui vai vir para cá e vai demorar 200 milissegundos para fechar. Perceba que mesmo com o filtro fechado, quando eu giro o envelope para a esquerda, começou a aparecer um pouco da nossa batida. Deixa eu puxar um pouquinho, que daí a gente já vai ouvir melhor ela. Se eu aumentar o release, ó, vai dar um pouco mais de tempo dela tocar. Ó. Por mais que o filtro tá fechado, ó, quando eu giro para a esquerda o envelope, ó, a cada nova batida, isso aqui tá vindo daqui até aqui. E tá demorando 400 milissegundos para voltar para onde estava, certo? Então, ó, tá sem grave. Se eu girar o envelope para a direita, ó, vai daqui para cá. Então, tá cortando o resto do médio agudo que sobrou ali, ó. Tá fazendo assim, ó. Se eu aumentar o ataque, vai sobrar um pouquinho no médio, ó. Se eu girar para a esquerda, com o ataque no mínimo, ele vem daqui para cá. Para a direita. Então, isso vai criar um movimento reativo ao som. E isso é muito bacana, né? Olha só, eu vou pegar um bass que eu tenho aqui, eu vou utilizar só os recursos que a gente viu hoje para timbrar esse bass, tá? Na verdade, eu só vou usar uma coisa a mais, tá? Porque esse bass... Deixa eu dar o play aqui para você ver, ó. Ele é um bass que está em estéreo, ó, e eu não quero que ele fique em estéreo. Só o lado direito está mais alto que o esquerdo, então eu vou pegar aqui um plugin chamado Utility e vou pegar aqui só o lado direito, ó.
Beleza, eu só usei o plugin para deixar o bass mono. Agora, perceba, eu vou mostrar o envelope e a distorção na prática. Perceba que esse bass é meio furrequinha, não tem muito peso. Só com os recursos que você viu hoje, olha o que a gente vai fazer, ó. Eu vou filtrar. Perceba que agora ele só tá tum, tá bem sub, né? Com o envelope, ele vai fazer tuam, tuam, tuam. Se eu aumentar a ressonância, então perceba que a cada nota do bass, o filtro está abrindo e fechando com esse ataque. Ó. Se eu diminuir o ataque, ele abre mais rápido o filtro. Ó. Se eu diminuir o ataque, ele vai fazer o wom, wom. E aí aqui eu vou colocar uma distorção. Ó. Vamos desligar só para você ver a diferença. Tava meio sem bass, sem pressão, agora com o filtro. Eu poderia ir manipulando isso aqui para ir abrindo. Se eu abrir o envelope mais ainda, ó, eu tenho mania de colocar um outro filtro aqui que é só para cortar o grave da música. E geralmente, do bass no caso, né? E geralmente eu crio um atalho para cortar o bass do grave e do kick junto, ó. Agora eu vou colocar um atalho aqui, ó, para cortar o grave dos dois juntos, ó. Eu vou criar só com esses dois efeitos e um reverb aqui, ó. Eu vou criar uma interação com esse bass para você ver, ó. Então, ó, tá lá o bass, ó. Vou cortar o grave dos dois, ó. Jogar um reverb. E vou ir abrindo a frequência aqui, ó. Vou botar um atalho aqui para cortar esse... É óbvio que precisaria comprimir esse sinal, porque quando o agudo foi abrido, ele foi ficando mais agudo, mais agudo, mais agudo. O truque que eu quero te mostrar hoje é como entender o autofilter e como utilizar ele para dar uma gordura naquele bass que você tem lá que tá meio fraquinho, certo? Lembrando que esse bass era assim, ó. Agora com a gordurinha, sem o envelope, com o envelope. É óbvio que esse sinal precisaria ser comprimido, né, para ficar mais redondinho. Esse quantize que nós temos aqui, ó, ele faz com que o filtro module e cada número aqui significa 1 por 16. Então aqui é 1 por 32, aqui é 1 por 16, ele cria um movimento no filtro extra, certo? Baseado na modulação dele. Então a grande sacada desse vídeo, você viu que só um bassinho fraquinho em sample, eu dei uma vida toda dele, ó, só com esse filtro, ó. Vou colocar um glue aqui só para já ter uma compressãozinha de leve, ó, e não na hora que entrar o agudo não ficar muito alto. Se liga na interação que eu vou fazer, ó. Agora lembra quando eu te falei do bass que estava estéreo? É perigoso você deixar o bass estéreo. Se tiver um bass mais baixo numa caixa e na outra, ó, pode dar problema. Só que aqui no Utility eu peguei só o lado direito. Mas se eu não quisesse perder o estéreo do médio agudo, no Utility aqui tem um recurso chamado Bass Mono. Então tudo que está abaixo de 120 Hz ele deixa mono. E o agudo não vai ficar mono. Então também poderia ter usado esse recurso.
Show de bola, né? Você viu que só o poder de um autofilter bem utilizado, você já consegue dar toda uma timbrada e fazer aquele teu bass ficar gordão, só com envelope, com distorção, e o nosso bassinho era furrequinha, já demos uma pressão nele. Espero que você tenha curtido essa dica, dá um joinha pro prof aí, na descrição do vídeo tem os meus cursos, grupo do Telegram, deixe seu comentário, se já usa essa técnica, não usa, entendeu o que é o envelope hoje, o LFO, é isso aí, nos vemos no próximo, valeu?